galerinha? Professor Deusvaldo Júnior na área, professor do Matemática Cursos. E agora vamos continuar nossas aulas de análise combinatória, resolvendo questões de nível intermediário. Primeira questão, nós iremos ter o quê? Caminhando sempre para a direita ou para cima, de quantos modos o homem pode sair do ponto A, quer sair desse ponto, o homem está localizado nesse ponto, homem, e quer chegar aqui. Ele vai caminhar sempre para cima e para a direita. Para cima, para a direita. Para cima, para a direita. Para cima, para a direita. Ou ele faz isso. Professor, ele não quer fazer isso. Ele não quer. Tudo bem. Ele caminha 3 para cima. Caminha aqui 3 para cima. Ó. 3 para cima. 2 para a direita. 3 para cima. Chegou lá do mesmo jeito. Observe que não importa como ele fizer, ele vai ter sempre 8 percursozinhos que ele vai percorrer. 8 espaços que ele vai percorrer, 8 espacinhos. Seja aqui 3, com 2, 5, com 3, 8. Ou sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre 8 espaços. Então, ele tem 8 espaços que ele vai percorrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espaços que ele vai percorrer. Cada espaço desse, ele tem duas situações. Ele tem 2 caminhos a pegar. Em cada espaço desse, ele tem 2 caminhos. Ou ele vai para a direita, ou ele vai para cima. Então, aqui ele tem 2 opções. Aqui ele tem 2. Aqui ele tem 2. 2 opções, 2 opções, 2 opções. Então ele vai ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 32, 64, 128, 256 maneiras dele sair do ponto A e chegar até a reta BC. Sair do ponto A e chegar até a reta BC. Caminhando sempre nesses 2 sentidos. Para a direita e para cima, para a direita e para cima. Ou um ou outro. Questão de número 2. Ele diz o seguinte. Os cartões, apenas com os números 2, 4, 5, 6 ou 9, foram escritos todos os números possíveis de 5 algarismos. Cada um desses números foi registrado em um cartão. Aí ele quer saber o total de cartão que admite as 2 leituras. Ele mostrou isso daqui e quer saber quantos cartões eu posso ter desse jeito. Galera, aí é fácil. É fácil, basta tu pensar o seguinte. Quais são os únicos números que permitem eu ler o cartão de 2 formas? De um jeito ou virando ele ao contrário? Quais são os únicos? O 9 e o 6. Porque o 6, quando eu viro ao contrário, ele vira 9. O 9, quando eu viro ao contrário, ele vira 6. Não é isso? Então apenas o 9 e o 6. Ou seja, apenas o cartão C e D puderam fazer isso. Então, eu vou formar números de 5 algarismos usando apenas o 9 e o 6. Eu vou formar número com 5 algarismos. Tá aqui, 5 algarismos. Para o primeiro algarismo, quantas opções eu tenho? 6 ou 9. Então eu tenho 2. Para o segundo algarismo, 6 ou 9, 6 ou 9, 6 ou 9, 6 ou 9. Ou seja, eu tenho 2, 2, 2, 2, 2. 2 elevado a 5, que é 32. Por quê? Porque apenas o 6 e o 9 me permitem essa leitura feita de 2 formas diferentes. Então, apenas esses algarismos. Observa bem isso. Apenas os algarismos 6 e 9 permitem isso. Vamos para a nossa terceira questão. O Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A é disputado por 20 clubes. Para calcularmos quantos jogos cada clube fará em casa, é possível fazer o seguinte raciocínio. São 20 times. Cada time jogará contra 19 outros times. Então 20 vezes 19, 380. Se fossem por acaso X times, quantas partidas Y ele jogaria em casa? Então veja bem. O que ele quer dizer? Então ele quer que você calcule Y em função de X. Ele quer o número de partidas Y que cada time desse X vai jogar em casa. Vamos usar o raciocínio que ele nos deu. Ele disse que se ele tem 20 times, tem 19 jogos. Então 20 vezes 19. Então o número de jogos Y vai ser X
é o número de time, vezes x menos 1, porque o time não joga contra ele mesmo. Ninguém pode jogar contra você mesmo. Então, x menos 1. Fazendo esses cálculos, eu vou ter y igual x vezes x, x2, menos x vezes 1, x. Então, vai dar y igual x2 menos x. É isso que ele quer na terceira questão. Ok, galerinha? Vamos agora para a nossa quarta questão. Ele dá aqueles símbolos, aquelas 9 bolinhas que você tem nos celulares para criar os códigos, os dígitos. Os códigos que tu vai criar. Aqueles códigos com desenhos. Então, aí ele disse que o cara criou um código aqui. Ele deu o exemplo desse código. Isso daqui foi um exemplo. Não é o código que foi criado, não. Ele disse que podia ser criado assim. Aí ele fez esse exemplo mais básico, né? De uma letra C. Nesse sentido assim. Yes. E aí ele perguntou quantos códigos ele poderia criar. Quantos códigos ele poderia criar a partir com essas 9 bolinhas, tendo que os códigos são criados na horizontal, vertical, pode ser na diagonal também, não é isso? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa. Para fazer o primeiro traço, tu tem quantas opções? Tu tem ao todo 12 opções para o primeiro traço. Para o primeiro traço, temos 12 opções. Professor, por que 12 opções? Tu tem 9 bolinhas que tu pode decidir iniciar. Pode iniciar daqui do meio, puxar para diagonal, puxar para vertical, puxar para horizontal, não é não? Então tu tem 9 bolinhas, mais 3 direções que tu pode seguir. 3 direções. Então, ao todo, tu tem 12 opções. Para começar, para o teu primeiro traço. Tu pode traçar aqui, ó, na diagonal, pegando essas 3. Tu pode traçar para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá. Então, tu tem 12 opções. Depois dessas 12, tu vai escolher a direção. Tu traçou o primeiro traço. Aí tu escolhe a direção do primeiro traço. Traçou primeiro na diagonal. Aí tu tem o que agora? Vertical ou horizontal. Traçou na horizontal, tu tem o que? Diagonal ou vertical. Então tu tem 2 direções, porque tu já traçou o primeiro traço. Então tem 12 opções para escolher o primeiro. 2 opções para escolher o segundo, porque agora tu vai escolher só a direção. Horizontal ou vertical, se tu traçou na diagonal. Se tu traçou na horizontal, tu vai escolher vertical ou diagonal. Se tu traçou, porque tu não pode tirar o dedo mais da tela. Quando tu começa esse daqui, tu não pode tirar o dedo e mudar não. Vai pro primeiro e vai seguindo, tem que seguir. Para o terceiro traço, tu tem 2 opções também de orientação de direção. Então, quando tu começa, tu tem 12, porque tu vai escolher de onde tu vai iniciar, de qual bolinha tu vai iniciar, e tu vai escolher qual direção tu vai seguir. Depois que tu escolheu a bolinha e a direção, tu só vai ter as direções agora, porque as bolinhas vêm em sequência. Então, tu tem 12 bolinhas, 12 opções na primeira, mas na segunda tu só tem 2. E na terceira outras 2. Então, ao total tu tem 24 vezes 2, que vai dar 48 opções. 48 opções. Ok? 48 opções. Quinta questão. Ela diz o seguinte. Quantos são os números inteiros positivos com 3 dígitos distintos, nos quais o algarismo 5 aparece? Ou seja, ele sempre vai ter que aparecer. São formados todos os números possíveis com 3 dígitos distintos, ou seja, diferentes, no qual o algarismo 5, onde o algarismo 5 sempre aparece. Então o 5 sempre vai aparecer. Como é que eu vou fazer isso, galera? Eu vou botando 5 em um lugar e outro? Não, eu não sei onde é que ele vai aparecer. Mas eu posso calcular todos os números
calcular os números onde o 5 não aparece e diminuir. Posso fazer isso, não posso? Então, primeiro, vem comigo. Calculando todos os números. Observa que os algarismos que nós temos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós temos 10 algarismos ao todo. Só que nenhum número pode começar por 0. Então vamos lá. Vamos formar aqui todos os números. Todos os números. Ninguém começa por 0, então o 0 está fora. Então eu tenho quantas opções para começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 opções. Aí eu escolhi um desses números. Digamos que eu escolhi o 3. O 3 agora está fora. Eu tenho quantas opções? O 0 pode aparecer agora. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 opções. Aí eu botei o 0. Então o 0 está fora e o 3 está fora. Então quantas opções eu tenho agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 opções. Então o total de números com 5, sem 5, de qualquer jeito, o total de número é 648. Então é igual a 648. Isso daqui são todos os números de 3 algarismos com ou sem o 5. Não importa. Beleza. Agora eu vou calcular todos os números de 3 algarismos que não aparece o 5. Que não aparece o 5. Então o 5 vai estar fora. O 5 não vai estar presente mais. Então quantas opções eu tenho para começar? 1, 2, não, o 0 você não começa. Não começa por 0. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 opções. Aí você escolheu o 2 para colocar. O 2 não entra mais. O 2 está fora, porque são distintos. Então agora o 0 entra. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções. Aí eu vou colocar o 1. O 1 não entra mais, porque são distintos. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. Então eu tenho 64 vezes 7, 7 vezes 4, 28 vão 2. 7 vezes 6, 42 e 2, 44. 448. Todos números onde não tem 5. Então são todos que não tem o 5. Então aqui tem todos os números com e sem o 5. E aqui tem só aqueles que não tem o 5. O que é que eu faço agora? Diminuo. Faço só uma subtração. Eu pego todos os que tem 5 e que não tem. Todos os números possíveis, são esses. Eu pego todos os números possíveis, que são esses. Pego os números que tem o 5 apenas, que não tem o 5, são esses. Então eu pego todos os números, menos aqueles que não tem o 5. E vou ficar com 200, que é o total de números que aparece o 5. Então, 200 números dos meus 648, o 5 vai aparecer. Seja no primeiro, seja no segundo, seja no terceiro, ponto. Ele sempre vai estar presente. Então, na sexta questão ele diz: listando todos os números em ordem crescente, com 5 algarismos distintos, formados pelos algarismos 1, 3, 5, 6, 7, podemos afirmar que a quantidade de números menores que 61.573. Então eu quero a quantidade de números, que eu vou chamar de N, que seja menor que 61.573. Beleza. Todos os números de 5 algarismos distintos, então são diferentes. Então são, olha bem as condições que ele nos deu. 5 algarismos, usando apenas o 6, o 1, usando apenas o 1, o 3, o 5, o 6 e o 7, só vou usar esses, distintos, e menores que aquele ali. Beleza. Então, para ser menor do que ele, vamos lá, eu tenho que começar por 1, 3 ou 5. Para ser menor, porque eu não posso começar agora com 6. Porque se eu começar com 6, eu vou ter que garantir que seja menor. Então, primeiro, eu posso começar com qualquer um desses. Se eu começar com um desses 3, então eu tenho 3 opções para cá,
começo, se eu começar com um deles, eu posso afirmar que vai ser menor do que 61 mil. Porque vai ser 30 mil e alguma coisa, 11 mil e alguma coisa, 51 mil e alguma coisa, beleza? Então, 3 opções para cá. Para cá agora, se são distintos, digamos que eu usei o 3. Não posso mais usar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 3, 2 e 1. Então, eu já tenho aqui 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. Sobe aí, eu já tenho 72 números que eu posso afirmar que são menores do que aquilo ali. O próximo, se eu já comecei com 1, com 3 e com 5, o próximo número que vai começar aqui é o 6. E aí eu tenho que ser menor do que 61 mil. Aí eu tenho os outros 3 números, 3, 5 e 7. Então eu posso ter 61.375, 61.357, 61.537. Pronto. Eu posso ter esses outros 3 números que são realmente menores do que aquele. Então eu tenho ou esses 72 ou esses 3. Então eu tenho mais 3, porque é ou. 72 mais 3, então eu tenho 75 números que são menores do que 61.573.